Fala, nação cruzeirense, sou o Diego Salazar e estou aqui para trazer as notícias do Cruzeiro nessa terça-feira. A gente postando o vídeo aqui muito mais cedo do que a gente costuma postar, porque tem muita notícia, muita informação e não são notícias boas, a gente já avisa antes do vídeo, né? Obviamente também vocês já estão por dentro, a gente só vai explicar tudo que vem acontecendo, tudo que foi divulgado nesta terça-feira, porque tem mais dívidas que o Cruzeiro tem uma data limite bem próxima aí para ser paga, né, para pagar. E foi divulgado hoje. A gente vai trazer todos os detalhes agora para vocês, mas antes pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o gostei no vídeo, participar nos comentários, interagindo com a gente, deixando a sua opinião aí sobre tudo isso que vem acontecendo com o Cruzeiro. E a gente já começa falando aí dessa situação das dívidas referentes ao Rafael Sobis e ao Pedro Rocha, os dois jogadores que vieram para o Cruzeiro aí nesses últimos anos, né? O Rafael Sobis participou de conquistas importantes no Cruzeiro, Pedro Rocha aí não conseguiu se destacar na equipe do Cruzeiro, e ambos foram jogadores aí que tiveram ali em primeiro momento os anúncios da contratação feitas de forma vangloriosas, né? Os dirigentes na época disseram que situações estavam totalmente certas ali para ter os débitos quitados, e hoje a gente tem essas cobranças aí, as ordens de pagamentos, que se o Cruzeiro não fizer o pagamento, o Cruzeiro corre o risco aí de ficar sem poder registrar novos atletas. O Cruzeiro deixou claro na nota divulgada pelo próprio clube que não tem risco de perder pontos e nem de rebaixamento. E aí essa dívida do Rafael Sobis, que é a que vence mais próxima, vence no próximo dia 15 de julho e tem um valor de 2,2 milhões de dólares. Então um valor muito alto. A gente sabe que a cotação do dólar está alto, o dólar está aí custando mais de R$5, então imagina só o Cruzeiro ter que pagar isso em um intervalo menor de um mês, né? Mês que vem, agora já na metade do mês, o Cruzeiro tem que quitar isso. E aí, antes de se recuperar desse baque, o Cruzeiro vai ter outro já no dia 6 de agosto, no comecinho do mês seguinte. O Cruzeiro terá que pagar cerca de 395 mil euros referente à contratação do Pedro Rocha, jogador que ficou no Cruzeiro aí na temporada passada por empréstimo. E o mais engraçado é que o cara não conseguiu jogar, né? Mas o jogador nunca tem culpa de nada. Isso é culpa única e exclusivamente dos dirigentes que estiveram no Cruzeiro. E é isso que a gente vai falar aqui agora também de uma forma bem rápida para não alongar muito o vídeo de hoje também. Na época da contratação do Pedro Rocha, tanto os dirigentes do clube quanto o Banco Digimais se pronunciaram nas redes sociais dizendo que o Digimais havia ajudado o Cruzeiro a contratar o Pedro Rocha por empréstimo, e o banco iria bancar essa transferência e também parte do salário. Pelo menos foi o que disse o Itair Machado em entrevista, e na contratação do atacante, o próprio banco compartilhou em seu perfil no Twitter, anunciando e agradecendo aí o apoio da torcida que estava fazendo com que aquilo fosse possível, né? E aí a gente tem a fala do Itair Machado na contratação do Pedro Rocha. O Pedro abriu mão de parte do salário que ganhava lá na Rússia, porque todos sabem que o que os atletas ganham lá é impossível pagar no nosso país. Lá atrás o Cruzeiro pagaria até mais por empréstimo, mas dessa vez foi 750 mil euros, que será pago através do Digimais. A questão do salário, o banco também ajudará num valor a mais por mês, para não onerar muito a folha, disse o Itair Machado na época. E aí a gente disse também que o banco compartilhou aí uma postagem com a foto do Pedro Rocha, dizendo que estava ajudando o Cruzeiro ali naquele momento a contratar o atacante. E a gente teve o senhor René Salviano, conhecido da torcida aí, que era responsável pelo departamento comercial, marketing também do Cruzeiro, compartilhando essa postagem do Digimais, agradecendo a parceria. E a gente queria saber, por parte desses ex-dirigentes e também do René Salviano, que está lá, inclusive até hoje no Cruzeiro, o que foi que aconteceu que esse valor não foi pago. O banco entregou o dinheiro e os dirigentes não repassaram, o banco não entregou o dinheiro, o que aconteceu? É muito importante para o torcedor que isso seja explicado, porque é um valor que vai vencer agora em agosto. A gente tem aí um intervalo pouco maior de menos de 2 meses, né, para ser pago essas duas dívidas, que são valores altíssimos aí que o Cruzeiro vai ter que correr contra o tempo para conseguir pagar, senão vai ficar bloqueado de conseguir registrar novos jogadores. Então são muitas situações que vem acontecendo no Cruzeiro que vem deixando o torcedor muito irritado, né? Então a gente precisa de explicações, principalmente desse René Salviano, que está lá no clube até hoje,
uma pessoa que em primeiro momento pareceu ser muito legal, muito inovadora, participando ativamente das redes sociais, pedindo sugestões ao torcedor, e hoje desapareceu de uma forma ali inexplicável, mas segue lá no clube trabalhando, né? E a gente teve também a notícia referente ao Lucas Romero, né? O presidente Sérgio Santos Rodrigues, em entrevista ao Super Esportes, disse aí o valor da negociação que o Independente quer para negociar o meia. A negociação giraria em torno de 4 milhões de dólares. A gente acabou de citar há pouco aí que o dólar está custando mais de R$5. Isso daria, em média, 20 milhões de reais. O Sérgio Rodrigues também, obviamente, deixou claro que isso hoje foge e muito dos planos do Cruzeiro, fogem do orçamento do Cruzeiro. Então, certamente, se as negociações seguirem nesse valor, o Cruzeiro não vai conseguir trazer o Lucas Romero. Mas aí o presidente também deixou claro que a proposta do Cruzeiro por empréstimo do meia ainda está com o Independente, e se o Independente não receber nenhuma outra oferta, pode ser que estude aceitar essa oferta do Cruzeiro aí pelo Lucas Romero. A gente sempre destaca que o Independente está com salários atrasados, o Lucas Romero estava com seu salário atrasado. A gente não sabe no dia de hoje se já foi regularizada essa situação, mas fato é que o Independente está negociando alguns jogadores para tentar se recompor financeiramente. E agora, a gente tem outra situação relacionada à dívida, né? A gente ficou aqui mais da metade do vídeo falando da situação do Pedro Rocha e do Rafael Sobis. Uma empresa que fornece aparelhos de academia, ginásticas, cobra quase 300 mil do Cruzeiro aí na justiça, né? Essa notícia foi apurada aí e publicada pelo Guilherme Guimarães lá no jornal Hoje em Dia, e aí a empresa que vende aparelhos de ginástica e musculação, como a gente disse aí, cobra do Cruzeiro quase 300 mil reais em um contrato assinado na gestão do Wagner Pires, onde o clube se propôs a pagar aí o valor de 940 mil reais referente a essa compra. E aí o clube ficou devendo mais de 258 mil reais de aparelhos aí de academia, musculação, e aí a empresa na justiça cobra esse valor do Cruzeiro e inclusive propõe aí que os aparelhos sejam alvo de busca e apreensão, ou seja, eles querem pegar o aparelho para recuperar o valor aí que não foi pago pelo Cruzeiro. Valor de 940 mil referente a aparelhos de musculação, mas como a gente disse, a dívida que eles cobram na justiça é de quase 300 mil reais. Mais uma informação do Guilherme Guimarães referente à dívida do Cruzeiro, dívida da gestão do Wagner Pires, mas a situação está muito cabulosa, né? A gente pensando ali em reforço, mas não dá, né? A gente ficou algumas semanas aí até em paz, sem ter muitas informações ruins, né? E aí o torcedor acaba se empolgando também com essa situação de Lucas Romero, mas se a gente parar, colocar o pezinho no chão, parar para pensar, a gente vê que a situação não está nada boa, que o Cruzeiro ainda vive uma turbulência enorme, que cada momento aparece ali uma situação diferente, né? Inclusive teve um torcedor que marcou a gente lá no Twitter pedindo para a gente fazer um relatório ali e postar de quais dívidas o Cruzeiro tem para esse ano de 2020, mas é algo quase impossível de fazer. Por exemplo, essas ordens de pagamentos do Rafael Sobis e do Pedro Rocha para agora, para o próximo mês, já ninguém esperava. Então foi algo que apareceu agora, divulgado pelo time, então não tem nem como a gente fazer algo desse tipo, foi mesmo a resposta que a gente deu ao torcedor. A gente segue acompanhando e publicando de acordo com que as coisas vão saindo. E aí, já saindo um pouquinho dessas notícias chatas de dívidas, mas é uma notícia chata também, o Patrick Bray, lateral esquerdo, acabou se machucando aí no treinamento da última sexta-feira. Ele teve um estiramento no tornozelo esquerdo e aí, de acordo com a informação divulgada pelo Sérgio Campolina, ele deve retornar ao treinamento na próxima semana, está afastado das atividades para se recuperar dessa lesão. Então, o Patrick Bray lesionado, não é nada sério, deve retornar na próxima semana. E, enfim, esses foram as notícias dessa terça-feira, foi o nosso vídeo dessa terça-feira, postado mais cedo, porque teve muita notícia, muita coisa que está repercutindo e a gente resolveu gravar esse vídeo para vocês. Então, a gente espera que você tenha gostado, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o gostei no vídeo, participa nos comentários comentando tudo isso que vem acontecendo. Se estiver assistindo pelo IGTV, mesma coisa, curte, comenta, marca um amigo, compartilha nos grupos de WhatsApp. Esse foi o nosso vídeo dessa terça-feira, até a próxima.